0% de gravidez. Foi o que esse trabalho aí mostrou. Inibina B, que eu tinha falado para vocês. Maior ou igual a 100 picogramas por ml. Não usar para predizer resposta FIV pode ser influenciado por outros fatores, com quantidade de gordura corporal. Então, a gordura corporal interfere na inibina B, por isso que a gente não gosta desse marcador. O hormônio antimileriano, vocês vão ouvir falar muito dele, tá? O hormônio antimileriano, tá? Esse gráfico aqui mostra bem para vocês entenderem. O que é isso aqui? Vocês lembram? É aquela historinha que eu falei lá no início. Por isso que eu tive que falar todas essas coisas, senão vocês não entendem nada na hora que a gente chegasse nessa parte aqui, ó. Então, esse aqui é um folículo primordial, tá? Lembra dele? Aqui um folículo pré-antral. Aqui é um folículo maior, mas ainda pré-antral. E aqui começou a aparecer o antro. O hormônio antimileriano ele é produzido pelos folículos pré-antrais e antrais precoces, tá? Então, por isso que, geralmente, as pacientes têm muita dúvida. Doutor, eu fiz contagem de folículo antral, será que não era necessário eu fazer o hormônio antimileriano? Na realidade, existe uma correlação entre hormônio antimileriano e contagem dos folículos antrais. Então, se você tem certeza que seu doutor é bom e fez uma boa contagem de folículos antrais para você, muitas vezes ele pode dispensar o hormônio antimileriano. Tá? Às vezes, uma paciente vem de muito longe, ela mesma informa que lá praticamente não tem estrutura, nem ultrassom, às vezes, direito para fazer aquela contagem. Aí, às vezes, eu peço ou os dois, ou eu peço o hormônio antimileriano, porque o hormônio antimileriano, a gente, geralmente, como é feito de kits de laboratório, feito no sangue, né, um exame feito no sangue, normalmente acaba vindo um resultado um pouquinho mais confiável. Mas esse autor aqui achou que maior que 0,75 seria necessário para você fazer. Ele é excretado exclusivamente nas gônadas, né, ovário, no caso. E os folículos antrais precoces, de 2 a 12 milímetros, são provavelmente os maiores produtores. Então, por isso que existe, se tem folículo antral, tem hormônio antimileriano. Se não tem folículo antral, não tem hormônio antimileriano. Exceção. Às vezes, eu vou deixar isso para explicar isso mais para frente, mas às vezes, só para dar uma ideia para vocês, às vezes a paciente tem endometriose, tem endometrioma, e aquilo toma conta do ovário dela. Então, às vezes, tem folículos antrais que ficam meio escondidos naquela história toda do endometrioma ali. Ali também vale a pena você pedir hormônio antimileriano. Contagem de folículos antrais e hormônio antimileriano foram os dois parâmetros de maior poder preditivo de sucesso no tratamento de reprodução assistida. Então, são os dois melhores marcadores. Contagem de folículos antrais e hormônio antimileriano. Aquilo que eu falei, citrato de clomifeno, agonista do GNRH e hormônio folículo estimulante, a gente não usa. Maior que 0,75 é porque tem uma boa reserva? Na realidade, não anote isso. Isso aí foi um trabalho desse autor, Winning, em 2006, mas isso aí mudou um pouco, tá? Hoje, a gente usa pelo menos 1 nanograma por ml como um divisor de águas entre baixa reserva e alta reserva. Tá bom? Então, aqui os folículos antrais, né? Vocês já estão sabendo bem o que eles são, eu só vou explicar um pouquinho melhor. Tá? Vem desse trabalho nosso, de 2009, tá? Os folículos antrais, então, vocês já entenderam que ele aparece no ultrassom porque ele tem esses antros. E são folículos que medem até 10 milímetros. Se você traçar um diâmetro aqui, você vai ver que ele mede aproximadamente 10 milímetros. E você vê na histologia também. Então, esse aqui é um folículo antral. Mediria até 10 milímetros, tá certo? Aqui estão os folículos primordiais, como eu mostrei para vocês. Aqui um outro folículo, né? E aqui um folículo antral típico com o óvulo e o cúmulo zoóforos aqui. Qual é a
diferença desses menores? É só a fase de desenvolvimento, mas a qualidade é a mesma. Desses folículos antrais, tem uns maiores, Aqui, uns menores. né? É. Então, aqui, você vê que esse folículo aqui, ó, ele é aquele folículo que ele cresce um pouquinho, lembra aquele gráfico que eu mostrei? Sim. Ele cresce um pouquinho, mas esse aqui vai tendo uma dominância sobre ele. E aí, o que acontece? O FSH que vai recebendo do próprio organismo, vai vindo todos para os receptores dele. E aí ele vai tendo uma dominância em relação aos outros. E esse aqui acaba indo para a atresia. Você vê que esse aqui, por exemplo, ele está maior do que esses outros. Então, esse aqui seria esse, sim, e esse aqui seria esse, entendeu? Entendi. A hora que ele vai recebendo um FSH, ele vai tendo uma dominância em relação aos outros, e é ele que vai para a ovulação em geral, o maior. Tá bom? Ele tem toda a estrutura normal de um folículo. Tá? Aqui é só para mostrar também para vocês, né? Aqui o cúmulo óforos, o óvulo, aqui a zona, células da granulosa e o antrum, isso numa visão histológica. Tá? Número de folículos antrais e contagem, né? Contagem de folículos antrais e número de folículos primordiais, eu já expliquei para vocês a correlação. Então, existe uma correlação desses valores. Tá? Então, esse autor aqui, esse FAD de 92, por exemplo, ele fez já um estudo verificando essa contagem dos folículos primordiais. Está vendo? E ele percebeu que quando a idade ia aumentando, né, você tinha uma queda desses folículos primordiais. Já foi um estudo histológico esse aí, né? Aí, com o aperfeiçoamento dos aparelhos de ultrassom, né, esse autor, o Reus, em 1996, começou a enxergar esses folículos no ovário e estabeleceu que esses folículos também, com a passagem do tempo, eles iam reduzindo em número, ó, com o passar da idade. Então, essas relações começaram a se estabelecer em 1992, do ponto de vista histológico, e em 1996, o Reus começou a perceber essa queda da contagem dos folículos antrais com a idade, que é aquela que é vista pelo ultrassom. E aí vários autores perceberam isso, olha, contagem de folículos antrais com a idade, o Scheffer em 99, depois em 2003, né? Então, tudo isso foi se desenvolvendo. Olha, esse Brockmans em 2004, contagem de folículos antrais diminuindo em relação à idade. Aqui o Pastor em 2005 também, contagem de folículos antrais diminuindo com a idade do paciente. Então, você foi vendo exatamente o progresso da ciência nesse sentido. Esse Castro aqui é um tal de Eduardo, que mora em Goiânia, que também mostrou em 2010 isso aqui são pacientes reais, é um trabalho nosso que foi publicado, tá? Então, e você vê que às vezes na mesma idade, ó, essa paciente aqui, ó, esse aqui é o grupo de paciente com 25 anos. Teve paciente que teve 10 folículos antrais e teve paciente que teve 22 folículos antrais, né? Então, cada pontinho desse é uma paciente, e aí você traça uma média e verifica que há uma queda dos folículos antrais de acordo com a idade. O Rosen, no mesmo ano, fez também essa correlação. Então, você percebe que existe uma forte correlação da diminuição da contagem de folículos antrais com a idade. Isso aqui o Lamarck, em 2011, também um dos grandes estudiosos aí de reserva ovariana. Mas uma coisa que esses gráficos nossos aqui não mostravam e não mostram é exatamente esse detalhe que eu vou esmiuçar aqui para vocês. Isso aqui vocês já estão tranquilas de saber, que vocês sabem que o número de folículos, à medida que a idade vai passando, eles vão diminuindo. Esses próprios gráficos nossos mostraram dos folículos antrais, aquele autor de 92, que é o FAD, mostrou
em relação aos aspectos anatomopatológicos, né, da histologia, mas vocês já estão cansadas de saber que do aspecto quantitativo, os folículos vão caindo em relação à idade, tá certo? Só que, não sei se eu fui muito claro, apesar que eu já toquei um pouco nesse assunto, aqui, já desse outro lado do gráfico, é a proporção de óvulos de pobre qualidade. Então, à medida que a idade vai passando, aqui dos 19, 18, 20, a proporção de óvulos de pobre qualidade vai aumentando, gerando o quê? Aqueles casos de aneuploidia, lembra daquilo? Então, gerando aqueles casos de aneuploidia. Então, à medida que a idade vai passando, a qualidade dos óvulos vai piorando, de forma que quando você chega aqui perto dos 40, 50, quase 100% dos óvulos têm pobre qualidade. E aí você não tem gravidez, né? Quando você faz tratamentos em algumas pessoas nessas idades. Por isso que Brockman, em 2006, falou que a fertilidade ótima é aquela que vai entre os 18 até, no máximo, 31 anos. Existe um declínio da fertilidade importante dos 31 até, no máximo, 41 anos, que ele considera como fim da fertilidade. Então, 40 anos, 41, gente, é fim de fertilidade para muitos autores, tá? Claro que existe pacientes que engravidam acima dessa idade, existe, mas você não pode nunca na sua